E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre materialidade. Vamos definir alguns conceitos, qual é a sua importância para o design, quais os princípios para a sua aplicação e por que você tem que dominar o assunto. Vamos lá. Roda a vinheta. Olá, meus queridos. A esta altura do partido, todo mundo já sabe quem sou. Meu nome é Álvaro Letelier, sou arquiteto, sou chileno. Já tenho 20 anos aqui no Brasil trabalhando com projetos e também com ensino. Hoje vamos falar sobre materialidade e sua importância para você que está na faculdade e para você que já se formou. Há um texto interessante que eu vou deixar o link, que é de Alberto Lucchesi, que fala sobre as definições entre matéria, material, materialidade e o que é materialização. Dentro do texto, eu vou tentar traduzir e publicar no blog. Mas resumindo, no texto, ele com um exemplo exemplifica bastante bem. O material é o material que você conhece, o concreto, pedra, madeira, o que for. A materialidade é aquele conceito que você quer transmitir com esse material na sua obra. Transparência, leveza, enfim. E a materialização é o sistema, é a parte técnica em como essa obra se levanta, se constitui em si, se materializa essa obra. E isso aqui que estamos falando é muito importante quando a gente fala sobre definições, tenta explicar sobre o que é materialidade, o que é materialização. Então, vamos tentar não misturar o assunto. E para que fique claro, a gente vai explicar isso com detalhe ao longo do vídeo, beleza? Entendidos os termos, vocês podem ver as definições que passaram agora no vídeo. Qual é a importância? Vamos falar da importância sobre a materialidade para você como arquiteto. E é que essa parte da materialidade cabe especificamente a você. Não cabe engenheiro, não cabe ninguém mais além do arquiteto. O arquiteto que define a materialidade da obra. E não adianta você pensar na materialidade da obra depois que você tem o projeto definido. Vamos dizer, você tem um partido e depois que você apresentou um partido, você vai incluir o material? Não, não tem como. Se você pensa que seu projeto, o fim da arquitetura é um projeto e esse projeto é constituído dentro de uma realidade, ele é construído, levantado dentro de um lugar, fisicamente, ele é uma praxis. Não adianta você propor um negócio sem pensar no material. A matéria, junto com o projeto, junto com a sua ideia, ela vai junto. Não adianta você querer desenhar, pensar, esse é meu partido, um negócio aqui que é bom, não sei o quê. E você vai fazer com que, não sei, daqui a pouco a gente vê. Não é assim que funciona, mas é uma péssima prática. E em grande parte é o motivo pelo descrédito da nossa profissão, às vezes, sabe? A piada do engenheiro, um projeto com o quê? Com 3D? Como vai ficar em pé? Se alguém perguntar para você como vai ficar em pé e você não tiver ideia, aí é complicado, né? Você que é o arquiteto, você que está na faculdade, que acabou de se formar, talvez não seja nem culpa sua. Eu acredito que tem a ver com um problema de formação ao longo da sua faculdade. Muitas faculdades você não é obrigado a fazer acompanhamento de obra, você só tem que fazer estágio. E seu estágio pode ser perfeitamente em um escritório de interiores, numa construtora fazendo planilha orçamentária. Então não há uma regra para esses estágios. A diferença da gente, pelo menos no Chile, você não é obrigado a fazer estágio, mas você é obrigado a fazer acompanhamento de obra durante um semestre. Então, ou você nem vai ganhar dinheiro, mas você tem que estar numa obra e apresentar relatório semanal de que você está acompanhando na obra. E depois de tudo aquilo que acompanha na obra, fundação, instalações, revestimento, cobertura, enfim, formas, você vai definir um desses temas lá e apresentar um trabalho final sobre acompanhamento de obra. Independente do que você escolheu, você passou o semestre, não ia ser todos os dias, né? Mas você passou grande parte desse semestre acompanhando uma obra. Cara, não tem coisa melhor para aprender sobre como se levanta, se ergue um edifício que é acompanhando uma obra. E aí que você entende como funciona o sistema, por que vai primeiro, por que a fundação, por que para no meio da obra, você vem com o pessoal das instalações, aí depois você vem com os preenchimentos, enfim. Há todo um processo numa obra. E quando você entende aquilo de como essa obra funciona, como se executa a estrutura, é aí que você entende que não dá para você projetar sem pensar na materialidade e ao mesmo tempo na materialização, óbvio. Então, em algumas faculdades, a galera aprende a calcular uma viga. Para que você vai querer saber calcular uma viga? Não é seu trabalho, é seu trabalho do engenheiro, de seu colega e brother engenheiro. Ele que vai calcular a viga para você. Você tem que ter uma ideia de como aquilo funciona, como aquilo se levanta. Você até pode bater uma bola com ele, você vai bater uma bola quando se formar.
Cara, tô pensando nesse vão de 7, e aí, como a gente consegue, mais ou menos aqui, vai aqui, pá, pá. E aí você bate uma bola com o engenheiro e você consegue. Então você entende que há umas dimensões que você consegue. Há um custo também naquilo que você está propondo, lógico. Se você quer jogar um balanço de 5 metros, dá para fazer, lógico. A gente está no século XXI, maluco. Dá para fazer o que você quiser, mas custa dinheiro. Se o cliente bater esse dinheiro, você está trabalhando com quem? Não, eu estou fazendo um centro comunitário. Porra, e aí você vai me propor um negócio com um balanço de 5 metros, o cara gastar a metade do orçamento dele num negócio para que fique bonito, voando. Há também um pensamento sobre o recurso que seu cliente tem. Você vai aprender aquilo calculando uma viga? Não, você faz isso acompanhando uma obra, você entende de custo, como se levanta, o processo, quanta é a quantidade de mão de obra, enfim. Isso que você tem que saber como arquiteto. Você não tem que calcular nada, mas você tem que entender que há um custo por trás. Há uma maneira como você trabalha esse material e há um processo para trabalhar esse material ao longo da obra. Pronto, você entende sobre materialidade, que é aquela coisa sensível, poética que você quer passar na sua obra, no seu projeto, na sua arquitetura, e você entende ao mesmo tempo da materialização desse sistema. É uma técnica, um processo, uma mão de obra, custos, enfim, disponibilidade de material no lugar. Você não vai fazer um negócio de aço e vidro no meio do sertão. Você tem aço e vidro no meio do sertão, sem contar o calor. Temos que pensar nisso. Isso que você tem que aprender na faculdade. Se você não aprendeu, não sei. Aí, tem que questionar lá sua coordenadora. A ver por que você não está aprendendo essas coisas. Enfim, e no TFG, ninguém vai lhe cobrar como esse negócio fica em pé no sentido de cadê o cálculo dessa estrutura? Não. Você vai ter o que você está transmitindo com essa matéria. Quais são as suas noções sobre o sistema? Não, esse sistema funciona em base a módulo, a estrutura, encaixe, os conectores são de tal e tal e tal, enfim. E aí você vai falar mais sobre materialidade, como isso funciona, o que você está querendo transmitir com aquilo. Leveza, conchego, negócio translúcido, coisas que você tem que saber como arquiteto. Eu não estou falando nada demais, o que eu estou falando você deveria estar entendendo. O que você não pode não entender é como fica em pé aquilo que você está propondo. E esse é o ponto importante dentro da materialidade, porque querendo ou não, a materialidade, a parte poética, está atrelada à materialização, beleza? Sim, mas você me questionou, criticou e pipipi, popopó e cadê? Pô, cara, cadê nada? Me obrigaram a acompanhar uma obra por um semestre. Na tua faculdade ninguém tá te obrigando, né? Então, fazer aquilo. Mas você poderia tentar fazer um acompanhamento de obra. Não precisa ser um semestre, mas acompanhar uma obra por 2 meses ajuda bastante para você entender. Mas de maneira séria, né? Você vai lá, assina um documento, troca algum serviço com a empresa que está lá na obra ou o cara que tem encarregado e você vai e faz acompanhamento. Bota seu capacetinho branco e vai lá tirar nota, tirar foto, conversar com o mestre de obra para ele fazer piadinha. O engenheiro também, cara chato, acho que sabe de tudo de materialidade. Enfim, com certeza vai saber mais do que você quando você chegar na obra. E isso é um problema também, porque você como arquiteto, quando você está à frente de uma obra, você vai ter um mestre de obra, e o mestre de obra você vai trabalhar, vai propor determinado material, indicar um mestre de obra tal, e de repente o mestre de obra não está aplicando o material, as técnicas da maneira correta, mas como você desconhece o material e como ele trabalha, você vai ter que acreditar no mestre de obra. Então você fica refém a outra pessoa pela falta de conhecimento que você tem. E isso é complicado, porque quem está assinando a responsabilidade técnica da obra é você, não é o mestre de obra, sacou? Então se der problema, o mestre de obra vai estar lá na casa dele, tá boa, já recebeu, tá na sua casinha e tudo mais. E se essa parada ter um problema, vai ser culpa sua. É o quê? É bom saber sobre materialização da sua obra, viu? Enfim, isso que eu tô falando para vocês é porque eu vivencio tudo isso aqui a diário. Então eu trabalho com projetos grandes, projetos institucionais, 50 mil metros quadrados de projeto. Então a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, com engenheiros, calculista de estrutura, hidráulica, elétrica, e todo mundo sabe seu trabalho dentro do esquema. E às vezes quando você tem os arquitetos que são os fiscais que estão com você percebe que a galera não entende do que a gente está falando, o que os engenheiros estão propondo, estão solicitando, e aí cria problemas no desenvolvimento do projeto por falta de conhecimento do arquiteto. E o arquiteto que tem que estar na frente, porque ele que vai analisar tudo, ele que está juntando as peças, ele que está propondo. Quem que propõe a forma e a materialidade que ele quer transmitir ao arquiteto. E se o arquiteto está propondo aquilo, ele que tem que ter uma noção do negócio antes de alguém dizer, não, o que você está falando tá maluco, não fica em pé. Já não estamos falando de que você está na faculdade, já não estamos falando de que você está fazendo uma casinha, estamos falando de um projeto grande. Tem dinheiro, tem prazos, tem multa a se atrasar,
tem responsabilidade técnica. E se você é um arquiteto que está lá viajando na maionese, cara, você tem que saber sobre o assunto, você tem que dominar a materialidade e você tem que ter noções de materialização. E se você não sabe, é bom começar a aprender. Corra atrás, principalmente se você passou no concurso e está trabalhando no órgão público. É você que manda, que manda no show, no espetáculo, da construção da arquitetura é você. E você que vai dar as linhas, diretrizes e o pessoal que vai ser subordinado a você vai concordar, aí vai falar... Não, dá para fazer, agora você vai gastar a metade do orçamento nisso aqui. E aí você fica na frente da equipe mesma de onde você trabalha, e a equipe externa como incompetente, o maluco que está propondo coisas sem noção. E é aí que a visão que tem as pessoas, os nossos colegas, engenheiros, sobre arquiteto é essa, vai descendo porque a galera vem, porra, que cara despreparado. Sacou? Então você não vai me dar uma de despreparado trabalhando com projetos já de órgão público, mesmo quando você esteja propondo um prédio pequeno, uma residência, você tem que saber como ela funciona, você tem que entender sobre fundação, estrutura, superestrutura, instalações, que instalação vai, norma. Cara, eu ouço arquitetos reclamando, porra, arquiteto tem que saber de tudo. Sim, maluco, tem que saber de tudo, arquiteto tem que dominar de tudo, tudo. Se você não quer, não está à altura do negócio, faça outra coisa. Pô, cara, acho que tá até fácil fazer. Faça uma coisa dessa. Arquitetura é complexo. É uma profissão, no caso, para quem trabalha com projeto, é ter mal pago. Agora, se você tem a sorte de entrar na engenharia de um órgão público, ou concursar alguma coisa, show de bola. O salário é bem melhor. Só que também é triste ver um cara que recebe um salário bem melhor e não sabe de nada. E aí você olha pra cara dele e aí você vê que o cara tá torrando dinheiro público pela incompetência dele. Isso ajuda a perpetuar aquela ideia de que arquiteto não sabe de nada. E aí essas coisas me doem. De verdade. Eu fico triste, fico com vergonha um pouco, às vezes, quando eu lido com esse tipo de arquiteto. Porra, cara, eu sofro com arquiteto. Por favor, se a gente trabalhar junto algum dia, não me faça sofrer. Saiba do que tá falando. Principalmente na parte técnica, execução. Eu sei que você não vai aprender isso na faculdade. Mas se você falar com certa propriedade sobre a materialidade, que isso você aprende na faculdade, show de bola. Aí a gente bate um papo e a gente discute como a gente vai materializar aquela ideia de materialidade que você tem. Mas não ter ideia de materialidade, pior ainda, depois formado, não entender como aquilo se levanta, sai do chão, aí você pode questionar, não, porque a minha faculdade não me ensinou, enfim. Aí já vamos entrar naquilo que é outro papo muito longo sobre a qualidade do ensino e o que deveria ser ensinado na faculdade de arquitetura. A arquitetura é uma formação generalista, você aprende de tudo. 5 anos são suficientes? Os conteúdos que você vê são suficientes? Um ateliê é suficiente? No meu caso, no Chile, são 6 anos. E você tem um aprendizado fixo, não é assim, não é um professor que tem um ateliê um ano e ele ensina o que dá na telha, e aí no próximo ano tem outro que ensina o que ele dá na telha, e o próximo o que ele dá na telha. E aí você vai pulando de professor em professor para ver se aqueles que você acertou conseguiram lhe formar de uma maneira relativamente boa. Lá não tem isso, você sabe que tem no ateliê do primeiro semestre tal coisa, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 12º. Você sabe onde vai. Mesmo que mude o professor, você vai ter que aprender aquele conteúdo. E o conteúdo que você aprendeu no primeiro, você vai aplicar no segundo. E no terceiro semestre, o que você aprendeu no primeiro e segundo vai aplicar. E assim, quando você estiver no 8º semestre, tudo que você aprendeu do primeiro ao 7º, você vai aplicar no 8º semestre. Óbvio, mas não parece tão óbvio em alguns lugares. Ou cursos. É isso. Tô bagunçando, né? A gente tá falando de materialidade e agora a gente tá escolhendo faculdade. Nada a ver. Enfim, o principal é o seguinte. Materialidade é uma coisa que você tem que entender. E isso você tem que aprender na faculdade. Se você não está aprendendo aquilo, não sei onde você vai aprender. Porque a gente costumava ter tinha um ateliê da gente que era ateliê 7º, que era materialidade. A gente só trabalhava... E o 4º semestre que era recurso. Então você já trabalhava com material. Você tinha que criar nós. Você mesmo concretava um negocinho, insertava um negócio de aço. Aí você fazia maquetes físicas. Até agora a galera faz maquete física lá para propor estrutura dentro do mesmo ateliê. Isso ajuda. Se você não tem isso na sua faculdade, você pode entender um pouco sobre materialidade visitando algum tipo de obra, alguma que tenha algum sistema específico em madeira, ou alguma que seja em concreto, aí pesquisar alguma coisa. Cara, não vale restar outra coisa que um YouTube, sobre material e analisar algum projeto. E se tiver a sorte de ter alguém que lhe indique um mestre de obra ou um cara que tem uma pequena construtora, acompanhe a obra. Isso é bacana. Tipo, ter que ensinar agora arquiteto formado como se levanta uma parede de drywall ou como se faz encunhamento de uma parede de alvenaria é triste, mas é o que há. Não, vocês não têm essa formação
vamos dizer, técnica de materialização, e você também não tem a parte da materialidade, daquela poética. Eu falar a palavra tectônica, quem que ouviu falar a palavra tectônica ou entende o conceito? São poucos. E a gente já discutia sobre tectônica na faculdade, sobre Frampton, enfim, e muitos de vocês não têm isso. A ideia desses vídeos aqui é a gente trocar essa bola, eu cutucar vocês e falar sobre alguns conteúdos, e aí vocês dizem, cara, nunca vi isso aqui, peraí. Obviamente, se eu no vídeo falo pra você, isso aqui, viu? Materialidade tectônica, Kenneth Frampton. E vocês dizem, sim, show de bola, tô cagando. Lógico que não vai dar em nada. Agora, se vocês dizem, cara, isso eu não vi na faculdade. Peraí, vou pesquisar um pouquinho. E aí você talvez comece a entender um pouco mais sobre o assunto. Cara, a arquitetura é muito bacana. A arquitetura é muito bacana. Mas requer trabalho, requer tempo, esforço. É uma profissão ingrata quando você se forma, porque os que já estão formados já devem saber. Estão ganhando uma merreca. Eu vejo que talvez a galera não tá se impondo, porque fica meio difícil você se impor e pedir um negócio melhor quando você não sabe da coisa. Então, o que você tem agora? Um montão de galera fazendo render. Ele não tem ideia como se cola uma madeira com outra, ou como se levanta uma parede de alvenaria, mas o render dele é lindo. E o que é a ideia do arquiteto chinês, na verdade, é trabalhar com ensino, pensar no ensino. E tudo isso que eu falo, essas pequenas conversas que a gente tem nesses vídeos, é para isso. Para ver se você, que eu nunca ouvi falar. Sacanagem, eu não tenho isso na faculdade. Cara chato e acento chato da porra. O que você quiser opinar. Se tá curtindo o vídeo, deixa um like. Compartilhe com os amigos. Qualquer coisa, a gente pode... Se chegar uma galera legal nos comentários, a gente faz uma live, uns poucos, e a gente bate um papo. Cara, bater papo de arquitetura é legal. Também, outra coisa que a gente faz pouco, a galera nas faculdades. Não sei, na sua faculdade. No geral, aqui, das faculdades que eu vejo, meus estagiários, arquitetos, não falam de arquitetura. A galera fala qualquer porra nessa arquitetura. De repente, a gente era muito chato, porque a gente saía pra tomar uma cerveja, e a única coisa que a gente falava durante a faculdade e depois da faculdade era sobre arquitetura. Eu gosto de arquitetura. Enfim. É isso, o vídeo de hoje. Foi isso aqui. Se tiver dúvidas, não esqueça, pergunta nos comentários. Deixa um papo, entre no site, entre em contato também lá. Se quiser mandar um e-mail, bro, legal o teu vídeo, ou no comentário. Melhorou o sotaque, bota a legenda maior. Gostei do novo visual, o computador tá bacana. Enfim, deixe seu like, comente, compartilhe. Veja nosso Instagram, me associa lá, fica botando umas coisinhas legais por lá, para divulgar. Talvez a gente tenha chance nesse semestre ainda de fazer alguma apresentação nas faculdades aqui da cidade. Quem é de Salvador, né? E discutir um pouco sobre arquitetura. A última palestra que eu dei foi sobre conceito, forma e materialidade, que foi bem legal. Pouco tempo, né? Porque 3 horas você não passa nada para alguém. Primeiro será os workshops de 8 horas. Já tô viajando de novo. Paremos de viajar. O vídeo de hoje foi isso aqui. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima.